Olá, querido irmão, seja bem-vindo à nossa terceira live do 20º dia do nosso jejum, 21 dias para liberar a fé. Hoje, nesse momento, vamos fazer a nossa última live, vamos dizer, de entrevista do jejum. E amanhã, importante você se lembrar disso, amanhã nós teremos apenas uma live do jejum, que vai ser a live de encerramento, às 10 horas da manhã. Amém? 10 horas da manhã. Então vai ser mais longa, porque ela é o culto da igreja, né? E vai ter 2 horas de duração. E nós vamos, além de ministrar a palavra do último dia, o 21º dia, vamos falar a respeito de Espírito de Revelação. Além de falarmos, de compartilharmos, nós vamos também responder perguntas e também compartilhar alguns testemunhos. Ontem e hoje, na live das 19 horas, eu tentei interagir mais com os irmãos, mas eu ainda sou fraco nisso, tenho dificuldade. E também por causa da quantidade de coisas que chega de uma vez, eu confesso que eu não sei ainda como lidar com tanta informação. E nós tivemos então centenas de testemunhos, assim, literalmente, não estou exagerando, é uma quantidade muito grande, a gente vai ter que escolher, não dá para ler todos, não dá, eu nem sei o que poderíamos fazer com tanto testemunho, é muita gente, então a gente vai ter que selecionar alguns. Então eu devo ler talvez uns 15 a 20 testemunhos amanhã, e também eu coloquei hoje para os irmãos que quisessem fazer perguntas, ontem e hoje. E muita gente também fez perguntas, principalmente a respeito da live de ontem. Muita gente quis saber mais a respeito da linguagem do Espírito, de sonhos e visões. E isso é, de fato, extremamente importante. E amanhã eu vou tentar ajudar os irmãos ainda mais sobre esse assunto. Amém? Esse jejum tem sido uma grande bênção. Espero que esteja sendo para você também, porque para mim tem sido muito, muito poderoso. Hoje eu tive um momento com o Senhor particular, né? Só entre eu e Ele, assim, de um derramar tão profundo, tão intenso. E eu fiquei orando muito tempo por você, mesmo sem te conhecer. Para mim, as conexões agora são todas assim virtuais, mas o Senhor te conhece, o Senhor sabe. Então, nós temos 37 mil pessoas que se cadastraram no jejum, para fazer o jejum. 37 mil. Nem todas, obviamente, quiseram receber a mensagem pelo WhatsApp, mas não tem problema. Nós estamos cientes que isso é obviamente opcional e que você está envolvido. 37 mil pessoas deixaram de comer, resolveram separar tempo para buscar a face de Deus. E eu sei que isso tem muito poder espiritual. Eu penso que nos próximos jejuns nós temos que ter um alvo. Temos que avançar mais, ter mais gente orando e jejuando. Nós temos que criar um movimento de oração gigantesco nesse país. Eu estou com um desejo no coração, no próximo jejum, quem sabe chegarmos a 100 mil pessoas orando, ou talvez até mais do que isso, orando em todo o Brasil, jejuando, buscando a face de Deus. Isso tem sido, de fato, muito empolgante. E eu quero lembrar você do nosso programa Resgate Mais Um. Então, como todas as lives vão ficar gravadas, todo o material está disponível, nós queremos maximizar isso, queremos que mais pessoas jejuem, busquem a Deus, orem. E você pode cooperar para isso. Então, só precisa levá-las a se cadastrarem. Por que o cadastro? Para a gente saber quem está envolvido, para a gente poder mandar mensagem para essas pessoas, mandar para elas explicações sobre o jejum, e quem sabe até materiais, por exemplo, como nós fizemos, de confissão, né, de ficha de oração, e todo esse material quero disponibilizar para que ela receba e ela ore. Agora, provavelmente ela vai querer que você que está convidando ela seja um parceiro de oração. Você já jejuou, você não tem que jejuar de novo, mas você pode orar com ela, você pode ser um parceiro de oração, você pode cooperar com ela nesse momento. Amém? E nós fizemos algumas premiações. Então, para cada 5 pessoas que você cadastrar, você vai ganhar um livro meu em PDF, um e-book. 10 pessoas, você ganha 3 livros. 20 pessoas, você vai ganhar uma bolsa para o nosso curso de maturidade no Espírito. Aliás, desculpa, 20 é a conferência. Vai ganhar entrada para a conferência dos Radicais Kids e Radicais Livres. 30
Cursão. É o cursão, nosso curso de autoridade no Espírito, pela internet, no telepresencial. 40 é o CTL, também no telepresencial. E 50 cadastros, você vai ganhar uma bolsa na nossa escola bíblica, Instituto Bíblico Telepresencial. Então, 2 anos o nosso curso, 2 anos de duração, e você vai receber essa bolsa integral, né, se você conseguir cadastrar 50 pessoas. Ok? É uma premiação, é para te motivar, para que nós todos estejamos juntos. E hoje vai estar conosco o irmão Pablo Marçal. Vamos ver se ele já está conectado. Vamos enviar para ele o convite. Olá, querido irmão, seja Pastor bem-vindo à Aloysio, nossa live. boa noite. Esse é um momento memorável, que tem muita gente que está alegre e uma porção que está rangendo os dentes. Não sei por que disso, né? Não sei por que hoje me trataram tão mal, me xingaram tanto. Olha que eu estou acostumado a ser xingado, mas assim, até eu fiquei surpreso com a quantidade de xingamentos, né? Ok. Por que será isso, não é? Bom, mas seja muito bem-vindo. Quem sabe você não vai explicar isso para a gente hoje, por que está acontecendo tudo isso. E eu quero dizer que é Pastor um Aloysio, prazer recebê-lo, estar com você aqui. Amém? Seja muito bem-vindo. obrigado, Pastor Aloysio. Na verdade, a gente não precisa de explicar porque a gente vai falar numa live hoje sobre os códigos da fé e a verdade ela não precisa de defesa. Acusavam Jesus o tempo inteiro e Jesus não se defendia. Então, a verdade ela não precisa de defesa. As pessoas elas andam muito preocupadas com as vidas das outras pessoas, né? A ponto de deixar de viver a própria vida. Então, a pessoa que às vezes quer falar ou quer se manifestar, é bom que ela sente um pouco, acalma o coração. Para quem não conhece, eu andei por 20 anos com o pastor Aloysio, foi uma das pessoas onde eu mais aprendi na vida. É top 3 em aprendizado, em tudo que eu já aprendi. Eu estava lembrando, pastor Aloysio, a primeira palavra, o primeiro termo que eu aprendi com o senhor, e foi um negócio muito engraçado, que foi a palavra excelência. Eu nunca tinha ouvido uma pessoa falar essa palavra. Eu É ainda era, mesmo? ainda era garoto, e eu lembro, acho que 11 anos de idade. Eu voltei, eu estudava na escola pública, e eu lembro de voltar no outro dia falando para os alunos de lá. Eu lembrei disso, eu fiquei tentando resgatar na minha cabeça o que foi o primeiro aprendizado. E eu lembro o senhor falando assim, que nós temos que ter excelência. Aí eu perguntei assim, o que é essa palavra excelência? Tanto que o senhor é excelente em tudo que faz, em todo o ensino, em todo o cuidado, e tudo que o senhor tem feito, né, edificado o reino nesse tempo. Então, para quem não conhece o pastor Aloysio, esse aqui é um dos monumentos vivos, daqueles que a gente pega os livros de história, né, vai ler e fala, esse aqui é o Leonard Ravenhill, esse aqui é Billy Graham, esse aqui é o Harbon, que está aqui um dos homens mais poderosos, mestres da palavra, e é um prazer de estar aqui passando esse pouco tempo aqui na live. Obrigado aí pela oportunidade de estar com o senhor. Pablo, vamos começar ouvindo de você, porque muitas pessoas que me seguem, acho que quem te segue conhece você, sabe da sua história, mas muitos dos que me seguem, dos que estão aqui agora ouvindo, não sabem exatamente quem é Pablo Marçal. Conta pra gente um pouco da sua história, da sua conversão, como é que foi essa sua trajetória, sua passagem pela videira, né? Se você passou por todo o nosso trilho, como foi isso na sua vida? Eu cheguei na videira ainda garoto, vi o pastor Aloysio no programa de televisão, aquela sabedoria que a gente via ali 6 horas da manhã, 6h30 da manhã no programa Viu Novo, aquilo mexeu muito com a minha família, a gente foi parar lá na videira. E eu sou Marçal, sou de Goiânia, tenho 4 filhos, tem 15 livros publicados, e o interessante é que sempre que eu vou falar de livro, eu lembro do pastor Aloysio de novo. De mim? Porque eu ficava olhando e falava, por que esse homem é desse jeito? Por que esse homem prospera em tudo que coloca a mão? Por que tem tanta sabedoria dentro dele? Foi muitos porquês, né? Eu lembro quando eu era adolescente, lá na igreja, e eu vi uma criança uma vez falar assim, eu gosto de ouvir esse padre. A criança nem sabia que era um pastor, e aí a criança falava assim, eu gosto muito de ouvir esse padre. E eu falava, por que criança gosta, idoso gosta, por que todo mundo gosta de ouvir esse homem, né?
E aí eu me interessei desde de muito novo a modelar seus códigos. Eu posso afirmar que até 2019 eu ouvi todas as palavras que tem gravadas sua. Todas as ministrações, absolutamente. Fiz todos os cursos da videira, é curso de noiva, é curso de casado, é curso de criação de filho, curso de dinheiro, curso de tudo, né? De riquezas, fiz o seminário, fui membro, fui anfitrião, fui líder, fui discipulador. Abro meu coração aqui para falar para todo mundo que eu achava que eu tinha um chamado de pastoral, e ao longo do tempo o Senhor foi me falando que era outra coisa, e eu queria insistir nisso, porque a videira é uma grande... é uma multiplicação de talentos É, do pastor Luiz e sim. do Naum. E o Aqui que eu tem que queria... todo mundo vira pastor, né? Então, isso é muito bom, porque vocês investem muito na multiplicação de talentos, né? E eu sei que eu vi o senhor quando a igreja era pequena, né? Acho que eu cheguei na videira, tinha 300 membros, era bem pequeno mesmo. 300, não, era 600 membros. E eu lembro que era uma igreja pequena, e lembro o carro que o senhor ia para a igreja, e É eu via, mesmo. lembro um escortezinho, o senhor tinha um escorte velho. Esporte SW. Eu lembro disso, lembro da potência que era o que queimava no seu coração e continua queimando, que é o ensino da palavra. É E verdade. eu posso falar que foram bons tempos aí na videira. E para quem não me conhece, vocês não estão perdendo muita coisa, mas hoje a gente domina alguns cenários, né, no Brasil, por exemplo, sobre lançamento digital. Hoje a nossa empresa PLX é a maior do mercado. Das 16 empresas que a gente tem, a gente lidera muitas e serve muitas outras também. Sou daí de Goiás, né, sou de Goiânia, tenho 33 anos, vou fazer 34 amanhã, está sendo um presente de aniversário essa live aqui com o senhor. Então, Parabéns, então, antecipadamente. obrigado. 34 anos. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, Papo Marçal. Eu sei que eu não tenho que dar satisfação para ninguém. E, de fato, eu cada dia sou mais livre disso. Não tenho nada a provar mais, não tenho nada a temer, não tenho nada para correr. É muito bom ter essa liberdade, acredite em mim. Mas eu preciso de testemunhar algo. De fato, não da sua pessoa, mas assim, houve discordância de alguma coisa que você falou e que você acredita que eu penso diferente, e eu manifestei a minha discordância. Mas, no ano passado, nós passamos por um tempo de muita perseguição, houve um levante, né, de gente querendo realmente, inclusive a palavra era essa, ia acabar com a igreja, em 3 meses não ia sobrar ninguém, coisas desse tipo, né? E muita calúnia foi falada a meu respeito. E você sabe, muitas pessoas se levantaram para me defender, muitos irmãos aqui da igreja, que são muito amorosos, pastores, né, do ministério. Mas, naquela altura, a sua palavra realmente ela me tocou muito, eu preciso dizer isso para todo mundo. Porque todos que vieram me defender diziam, não, pastor, ainda que fosse verdade, estamos juntos. Ainda que seja verdade, eu quero dizer que nós não nos importamos. E aquilo eu falava, mas não é verdade. Assim, que coisa, que eu tenho que dizer para vocês, né? E aí mandaram, né, um print de um post que você fez, dizendo, né, que mais ou menos assim, pelo pastor Aloysio eu coloco a mão no fogo. Isso é uma afirmação extremamente arrojada, ousada, e dependendo de quem faz, até perigosa, inconsequente, né? Colocar a mão no fogo por alguém. Mas aquilo eu vou te dizer, me deixou profundamente chocado. Assim, eu falei, poxa vida, esse irmão, eu tenho divergências, eu tenho discordâncias, e ele colocou tudo isso de lado e percebeu que eu não sou exatamente o que estão dizendo, que eu tenho uma história, e diz, não, por ele eu ponho a mão no fogo. Naquele momento eu falei, não, eu preciso de mandar uma mensagem, eu preciso de mostrar que o meu coração não é contra a pessoa. Se mesmo que às vezes há discordância de ideias, nós somos pregadores da graça e nós vivemos na graça. E você deve se lembrar, eu te mandei uma mensagem agradecendo, dizendo que eu estava muito tocado, quer dizer, assim, eu não falei isso para ninguém, mas aquilo me tocou tanto que eu chorei na hora. Eu falei, puxa vida, quantos tiveram a coragem de fazer isso por mim? E você fez. E eu não tinha te pedido, não tinha nem liberdade, aliás, eu não peço para ninguém, nem para minha mãe eu pediria isso. E você fez. E você respondeu depois, a gente conversou,
E eu confesso que você é um cara muito inteligente, você é um cara muito sábio. Naquele dia você me deu um nó, você me deu um laço e você me deixou sem saída, como se diz. Então eu passei a ver tudo isso com outros olhos e ver você também com outros olhos. De fato, foi um momento muito importante para mim. Eu queria que você soubesse disso e queria muito reconhecer isso diante de todos os outros. Então eu não tenho, sabe, a gente chega numa fase da vida que é uma bobagem você defender qualquer tipo de orgulho. Nós temos que ser homens de Deus o suficiente para reconhecer quando há um favor de Deus sobre alguém e esse alguém te estende a mão. Foi isso que você fez para mim aquele dia, você estendeu a mão para mim. E eu me lembro de conversar com você e você me disse que nunca, há muito tempo você não apanhava tanto na internet como você apanhou por causa de mim. E eu fiquei pensando, quem sou eu? Estou aqui em Goiânia, que não sou nada. E as pessoas irem lá persegui-lo por causa de mim. Né? Você diz que recebeu centenas de mensagens negativas, ruins, falando mal. E mesmo assim você se posicionou. Eu queria publicamente te agradecer por isso. Eu quero dizer que eu jamais vou me esquecer. Jamais vou me esquecer. E depois você aceitar fazer essa live também aqui, eu sei que isso tudo pode ter, né, para você significado e consequências, e você está acima disso tudo. Então eu quero dizer para você que nós, os pastores aqui em Goiânia, nós reconhecemos a sua atitude, a sua postura e nos sentimos muito, como é que eu vou dizer, honrados. Acho que a palavra certa é essa. Essa é uma palavrinha que está meio fora de moda, muita gente falando mal e dizendo que isso é uma maneira de manipular pessoas, mas não é. A honra é a maneira bíblica, a maneira mais correta de nos relacionarmos. E você escolheu esse caminho. Por isso Deus está te abençoando e vou te dizer, vai te abençoar mais ainda. Então, se você se julga abençoado, você ainda não viu o que Deus tem para fazer na sua vida por causa dessas escolhas que você tem feito. Mas eu não quero ficar falando, porque quem fala aqui é o entrevistado, você é que vai falar. Essa questão de colocar a mão no fogo, eu fiz uma análise no dia que eu respondi e eu pensei, no máximo umas 5 pessoas eu tenho coragem de colocar a mão no fogo. Conhecer o coração de uma pessoa é bastante difícil e como eu andei 20 anos aí na videira, eu conheço bem próximo tudo, né? Posso falar assim com segurança, né? Tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer. Eu fui funcionário na igreja. Um fato interessante para quem está assistindo, o próprio pastor Luiz me demitiu, né? Demiti. Nós temos uma história longa, né? Demitir. Olha como é que eu sou um mau administrador, tá vendo? Isso tudo só prova que eu preciso muito da graça de Deus. Demitir você. Agora, onde você está hoje? Jesus da glória. Ainda bem, né, que foi demitido. E eu vi sempre... Uma coisa que sempre me chamou a atenção ao seu respeito, pastor Luiz, foi quando o senhor errava. E eu nunca te falei isso e nunca falei isso para ninguém, eu vou falar aqui publicamente. Eu tenho o senhor como um pai de verdade. Obrigado. Dependendo de um erro ou de outro, o que acontecer, eu sei o que significa o princípio da honra, que nunca vai entrar em desuso, porque a honra é a matéria-prima da criação. Então, todos os princípios eles foram estabelecidos até o 7º dia. E quando eu descobri isso, eu falei, eu não posso abrir nenhuma vírgula, posso falhar, errar, posso fazer tudo, menos abrir mão dos princípios. Então, eu posso asseverar, né? Vou falar uma palavra bem bonita aqui, asseverar para o senhor, você nunca viu ninguém, nunca ouviu eu falando mal do senhor, porque eu sei o que é honra. Então, eu posso falar, as pessoas elas colocaram intriga entre nós, eu tenho certeza que é por conta do crescimento que a gente teve. O senhor, mais do que ninguém sabe que uma árvore frutífera vai levar pedrada todos os dias, isso é bom. Ou você leva pedrada ou você leva machadada, né, para ser lançado no fogo. Agora, eu conheço o senhor por 20 anos e eu falei isso para os meus sócios o dia que eu te defendi, veio todo mundo fazer pergunta, vários irmãos que andaram comigo também no tempo de videira. E eu falei para eles, é difícil você andar perto de alguém por 2 décadas e não ver deslize moral, não ver a pessoa perder o coração, não é um negócio fácil. Então eu coloco a mão no fogo por ele e apontei o dedo na cara de alguns dos meus sócios e falei, por você eu não ponho a mão, por você eu não ponho. Porque tem coisas que eu preciso ver você na prova, né? Preciso ver você no deserto. Salomão falou 3.000 anos atrás, é na crise que se conhece um fraco. Eu já te vi várias vezes na crise e ali na crise eu vi a força, né, que o Senhor foi forjando ao longo do tempo dentro do seu coração.
Então é por isso que eu coloco e ainda coloco, mesmo sem saber o que o senhor está fazendo. Porque quando você sabe a essência dessa árvore, às vezes ela pode até estar doente, mas ela não perde a essência dela. Eu É sei o verdade. general do reino que o senhor é, sei a sua seriedade com tudo que o senhor te deu. Eu já me retorci aí no banco da videira, aí do Bueno, assistindo as suas palavras, e eu sempre suspeitei que não era algo humano que saía da sua boca. Então, eu falo mais uma vez, se alguém vier falar mal, eu nem vou entrar no erro, eu nem quero saber o que foi feito, porque eu passei 2 décadas e eu vi o coração que o senhor tem, como que o senhor enxerga o reino, como que o senhor multiplica o talento que está aí dentro. Então, não são erros que definem as pessoas. Eu vi também muitas pessoas passaram pela videira, é uma igreja gigantesca, para quem não conhece, é uma igreja de mais de 300 mil membros no mundo. Eu vejo que várias pessoas saíram muito magoadas porque elas tinham expectativas próprias e não entenderam quem eram elas no reino, né? Na edificação do reino. Então, todo mundo que às vezes está assistindo e está aqui caçando alguma coisa para criar um reverb negativo, descobre quem é você na edificação, ao invés de cobrar de algum obreiro o que ele tem que fazer em relação à sua própria vida. A gente tem um compromisso com o Senhor, nós somos cristocêntricos. Então, quando você coloca Cristo no centro, tem uma coisa que o Naor falou que mexeu muito comigo. A gente gosta demais de apontar as pessoas e querer desqualificar elas, né? Talvez pela mensagem ser diferente, a linguagem, o envelopamento ser diferente. E a gente esquece que a gente está no mesmo exército. Só estamos em batalhões diferentes. Trazendo na linguagem da época de José, a gente está em tribos diferentes. Somos filhos de Israel, só que cada um está numa tribo diferente. E por estar em tribos diferentes, as pessoas gostam de julgar. Elas gostam de julgar porque, de fato, simplesmente a pessoa ela perde o foco daquilo que o Senhor colocou no coração dela. Então, uma das coisas, pastor Luiz, que o Senhor colocou no meu coração foi para acabar com o vitimismo, com religiosidade. Foi ativar, de fato, homens e mulheres no cenário empresarial. Não é à toa que hoje eu tenho negócios com vários bilionários. Nosso grupo empresarial foi avaliado agora por 1,2 bilhão. E eu Uau! vou falar para vocês que isso não é Está em nem outra categoria agora. E isso tudo só é possível porque eu passei aí na videira. É Confesso que na mesmo. última vez que a gente falou, fiquei bastante balançado com vontade de voltar para a videira. Pela seriedade que o senhor tem, como que o senhor age, né, com a palavra. Tive muita dificuldade, confesso. Muitas pessoas pegam no meu pé, né? Todo dia as pessoas pegam no meu pé. Você tem que ir para a igreja, você não está na igreja física, né? E eu confesso que eu tentei. Eu fui em várias. Eu não quero criar intriga, tá? Mas ninguém tem um ensino igual ao de vocês. Eu, Obrigado. eu tentei me conectar com umas 5 igrejas aqui em São Paulo e eu não vou falar, que senão depois vai vir mensagem aqui no meu celular. É assim, o nível de sabedoria que sai da boca de vocês aí, que sai principalmente do Senhor, que é muito ligado na fonte, é muito assombroso. Diversas vezes eu vejo o Senhor fluindo, o Senhor Jesus fluindo através de mim, e eu falo, isso aqui eu aprendi sentado lá, né? Aos pés do Gamaliel, aos pés do pastor Aloysio, e eu posso falar para todo mundo que está assistindo. Às vezes as pessoas ficam, quem que é seu mentor? É Napoleão Hill? Que é isso? Eu aprendi nada com Napoleão Hill. Alguém fala, quem é? Você aprendeu alguma coisa com o Tony Robbins? Do fundo da minha alma, nunca modelei Tony Robbins. Eu modelei foi esse homem aqui que está aqui em cima, o pastor Aloysio. É um pastor do reino, da graça, que entende de riqueza, que é uma das coisas que o povo cristão tem que entender, porque nós somos os trabalhadores da última hora. As pessoas não entenderam o código da parábola, pastor Aloysio, é por isso que elas morrem de medo de riqueza. E eu quero falar uma coisa para o senhor que eu acho que vai curar metade das pessoas que estão na live. É mesmo, então fale agora. Um dia o senhor ganhou de presente uma Mercedes, uma C250, um negócio assim, uma esportiva, e eu olhei para aquilo, meu coração fechou. E não consegui entender na época. Eu vi aquele carro e eu parei até de dar meu dízimo por causa desse carro. Eu olhei aquele carro e eu falava, pastor, não pode andar nesse carro. E eu lembro quanto que eu fiquei chateado. Eu confesso que eu estou emocionado de lembrar disso, porque eu sei que são cadeias emocionais. E eu vi Ok. aqui, eu falei, não vou dar dízimo. O pastor Luiz ficou louco, ele anda de Mercedes. Tem gente passando fome, aquela conversa marxista, né? Aquela conversa de quem está morrendo de inveja. E eu confesso que fechou meu coração poderosamente.
E aí um dia, quando eu estava andando numa Mercedes minha, veio e eu olhei para o senhor e falei, por que que meu pastor não pode andar de Mercedes? Por que que um homem tão abençoado que toca a vida de milhões de pessoas não pode? Aonde que começou essa mentira dentro do evangelho, dentro das igrejas? E aí eu vi que existem, tudo que o religioso não dá conta de resolver, ele cria um nome. Então, pastores que são ricos, aí cria, esse aí prega a teologia da prosperidade. Esse é a teologia não sei de quê, tudo para tentar, sabe, criar um invólucro nas pessoas para elas não merecerem. E de fato, a graça ninguém precisa merecer nada. De graça, o Senhor olha para você e fala, vai ser você e pronto. Mas eu confesso que quando eu era doente emocionalmente, quando o senhor comprou aquela Mercedes, talvez eu tinha uns 24 anos, 23 anos. É engraçado, eu estava jogando agora com os meus sócios aqui, um ping-pong na minha garagem. Na minha garagem deve ter 2, 3, 4, 5 milhões de reais em carro. E Uau. aí eu estava muito chateado quando eu tinha 23 anos, que o senhor tinha uma Mercedes, talvez, não lembro o preço, 200, Não, 300 mil. mas, na verdade, eu não comprei. Eu ganhei a Mercedes. Eu É importante. sei, eu ainda, é isso que mexe com vítima. Eu era uma vítima, entende? E eu vejo, e o assunto não é sobre carro, é sobre cura. Porque a pessoa, quando ela é vítima, eu tenho certeza que eu tinha era uma inveja tremenda. Quem é que ganha uma Mercedes, né? Quem é que ganha? Quem é que pode andar segundo lugar? Por quê? Porque a gente foi doutrinado que o cristão tem que ser pobre, porque a pessoa não sabe pegar a escritura e interpretar. Por exemplo, as pessoas gostam de falar, mandam mensagem para mim todo dia, todo dia. Ou é perguntando de tatuagem, ou é perguntando assim. Eu não respondo mais essas perguntas. A pergunta é assim, se Jesus chegasse em você, jovem rico, o que você faria? Aí eu nem respondo mais. Por que as pessoas falam isso de jovem rico? Achando que eu estou amparado na riqueza. Só que as pessoas elas não entendem que o José de Arimateia era um discípulo oculto de Cristo e era rico. Inclusive resolveu o problema que os discípulos não deram conta de resolver. E eu me Cuidou vejo do não como corpo. jovem rico, Ele mas como cuidou do José de corpo. Arimateia. Se você quer falar uma chave de Arimateia, lembra disso. Ele cuidou do corpo. Justamente. E muitas vezes, nesse processo também de amadurecimento e de crescimento, com certeza falei coisas que feriram muita gente. Eu quero, olhando aqui para o Senhor, pedir perdão se ferir alguém aí no ecossistema da igreja. Tenho plena convicção que nada, né, nunca falei em relação ao Senhor, ao pastor Aloysio, mas se alguém saiu ferido, alguém pegou a conversa pela metade, eu peço perdão aqui publicamente, que depois que você amadurece, você percebe que a gente não precisava ter entrado em batalhas, né? A gente faz Então, eu parte. quero aproveitar também que você está pedindo perdão e também quero te pedir perdão se porventura eu te ofendi pessoalmente. A minha ideia é sempre falar de ensino e de ideias, nunca da pessoa. Então, eu sempre gosto de mencionar isso como exemplo. A Universal, por exemplo, eu tenho muitas divergências doutrinárias, mas eu nunca falei nada do Bispo Macedo. Sabe por quê? Porque eu nunca vi nada nele para eu poder apontar o dedo. Nunca vi ele entrando em motel, nunca vi ele pegando coisa de ninguém, nunca vi nada. Então, eu não falo da pessoa, só da ideia. Mas, às vezes, os outros misturam as coisas, né? Então, quando eu digo, eu discordo disso que o Pablo Marçal falou, aí as pessoas já pensam, ele não gosta dele, ou então está falando mal dele. Mas se porventura chegou até você dessa maneira, eu também quero pedir perdão. Então, que nessa hora seja encerrada uma fase e começado um novo ciclo na nossa amizade, em nome de Ó, Jesus. o senhor falou mal de coach. Aí o que eu fiz? Eu parei de ser coach por causa disso. Pois é, eu não conheço coach que ganha o tanto de dinheiro que você ganha. Você tem que arrumar um outro título para você. O que Não, você eu é? tenho Você é anos. Eu falei, não é possível que o meu mestre está me chamando, né? Me xingando de coaching, falando que tudo é coach, a teologia. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de ser coach. Estou falando sério, tem 2 anos que eu não ensino e não aplico nada de coach. Não me... Às vezes eu vou num programa de televisão, alguém fala, o coach, eu falo, não sou, amigo. O que você é então? Sou imagem e semelhança do Criador. Eles ficam muito nervosos Deixa eu te na hora. perguntar uma coisa, então, já que você está falando de coach. Assim, da nossa igreja aqui na Videira, tem vamos dizer, duas mensagens para nós que são muito, muito importantes. Quando eu falo mensagem de pregação, não da vida da igreja, que é a mensagem dos vencedores do reino e a mensagem do evangelho da graça. Na verdade, as duas mensagens são dois lados de uma moeda que a gente prega. Essa mensagem, essas duas mensagens, elas te impactaram ao ponto de influenciar o seu trabalho hoje? Talvez 90%. 90%. 90%.
Uau! Então você está ganhando de muito pastor meu, viu? Primeira, a mensagem que mais impactou foi a mensagem do reino. E como eu fiquei 20 anos na videira, eu percebo assim que de tempos em tempos o Senhor libera uma nova onda, né? Eu vejo Jesus liberando uma nova onda e o Senhor usa aquela onda, é um mover. E o mover que mais mexeu comigo nesse tempo todo, eu vi que o Senhor estava ensinando para o Brasil várias coisas. Eu lembro lá, por exemplo, lá em Minas Gerais, quando explodiu aquele movimento de adoração, André Valadão, Ana Paula Valadão, com 1 milhão de pessoas na rua, Deus estava ensinando o Brasil a adorar. Amém. Então, aquilo não vai acontecer de novo. Presta atenção, vocês que estão assistindo. Como eu vivi grandes moveres com vocês, eu comecei a estudar moveres. O que eu percebi? Que moveres, quando Deus não quer mover mais algum mover, aquele mover vai perseguir o próximo mover. Quando eu falo perseguir, é um negócio natural. Eu assustei o dia, pastor Luiz, que eu estudei a Rua Azusa, e eu vi que o mover da Azusa começou a perseguir o próximo. E aí eu fui vendo a história dos grandes moveres. E o que a gente, como cristãos que tem Cristo no centro, cristocêntricos, temos que perceber? Temos que perceber a forma de Deus agir, sempre vai ser diferente. Se tem uma coisa no Deus vivo, de Gênesis a Apocalipse, que prova a identidade dele é mover diferente. Ele não vai se mover do mesmo jeito. Então eu vi os moveres que foram acontecendo. Eu vi o Senhor eu vi Jesus dando a chave da cidade de Goiânia para o Senhor. O Senhor é o pastor mais próspero aí de Goiânia, de Goiás, né? Eu conheço esses grandes pastores aí. Você fez essa cara assim, mas eu conheço, eu sei o que eu estou falando. O Senhor deu a chave da cidade, deu o governo da cidade nas suas mãos. E eu vi, sabe o que eu vi também? Eu vi nesse tempo todo de 20 anos, eu nunca vi político mandar lá dentro. O Senhor nunca colocou... O Senhor tem uma questão uma ponderância muito violenta, assim, muito boa. Violenta é a palavra positiva, para quem nunca me ouviu. Ok. Uma posição de governo, né, em cargos de governo, o senhor nunca toma essa frente. O senhor elege os irmãos, né, é vereador, deputado e tudo, mas eu nunca vi ninguém colocar o dedo lá e falar assim, ó, vocês vão fazer isso. Eu sempre vi o senhor sempre governando isso, da parte de vocês, então isso sempre mexeu comigo. Eu sempre vi também o senhor sempre bem direto, né, com as coisas, então eu vi que eu peguei muito molde do senhor, né, na hora que eu comecei a explodir, as pessoas perguntavam para mim assim, como eu tinha saído do videira, aí as pessoas perguntavam, você veio de onde? Ao contrário do que muita gente pensa, que eu cresci usando a videira, eu usei, foi o contrário. Eu não falei de videira. Algumas pessoas falaram assim, o Pablo pregou em vários lugares, né, para ser conhecido. Eu só preguei em 2 videiras até hoje. Só Enquanto 2? estava crescendo. Então, eu falo para todo mundo, o que você tem que entender é a mensagem que o Senhor coloca no coração. Então, o que eu aprendi aí sobre o reino, pastor Luiz, foi muito forte. A mensagem mais poderosa para mim, assim, que me deu como se fosse um tiro de 12, eu estava caçando essa semana agora, eu estava em Goiás, caçando lá em Cristalina, caçando javali. Mas foi como um tiro de 12 mesmo, de escopeta, de fuzil, foi Apocalipse 3:21. Quando está escrito, né? Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu pai. Está escrito assim, Apocalipse 3:21. E engraçado é que eu já li aquilo várias vezes na época, só que quando aquilo entrou, eu estava te ouvindo, e aquilo foi muito forte. Para quem não conhece Apocalipse, não conhece o reino, tem 2 coisas aqui que vocês têm que aprender rápido com o pastor Luiz, é a diferença de reino e salvação. Você sabia que você que está assistindo, mais de 95% do público cristão mundial não sabe a diferença do reino e de salvação. Isso é assustador. E quando você aprende, você fala assim, peraí, por que eu fico com medo de perder minha salvação? Por que eu acho que é pelas minhas obras que eu sou salvo? Peraí, aí você começa a fazer as perguntas, quando você entende o reino, a sua vida não tem como ser a mesma. Entende? Então, a parada do reino é tão forte, pastor Luiz. Hoje a gente está quase com 200 mil alunos na internet. E as pessoas que andam comigo, eu chamo eles de generais do reino. Que o reino está sendo estabelecido. A igreja, ela tem explodido em todos os lugares. Nós somos a igreja. Apesar de parecer miliciano ou rebelde, que eu vou falar, o Senhor conhece a intenção do meu coração. A igreja, ela não tem 4 paredes. A igreja tem 2 pernas, ela se move. E a igreja predial, e eu quero te dar os parabéns, a maior igreja de Goiânia, de novo, a igreja que é sólida. A igreja predial, institucional, é o lugar onde a gente se reúne no intervalo do jogo. A gente tem que viver a igreja plenamente.
Eu lembro quantas vezes na oração do almoço eu orei pelo pastor Aloysio, pela pastora Márcia, pelos pastores da videira. Não para, Quando a não. É isso aí. Então, o que eu falo para todos vocês é, quando eu sento na mesa com bilionários, eu não deixo de ser igreja. Você tem que ver o constrangimento de alguns. Posso falar demais, porque eu tenho vários amigos aí expostos, amigos e sócios também. Mas eles querem falar, por exemplo, de mulher, às vezes, eles ficam constrangidos porque tem uma igreja na frente deles, entende? Eu quero que vocês entendam que igreja, de fato, é onde você pisa. Ser uma igreja é ser um José do Egito, onde você pisar. Onde você pisa, há constrangimento, o Espírito Santo, ele fecha o ambiente, onde as pessoas ficam constrangidas pela mensagem da cruz, pela mensagem da graça, pela mensagem do reino, porque você carrega, você é uma igreja ambulante. E aí é simples, você precisa entender. Se você é a igreja, não tem como você viver fora da igreja. A igreja está dentro de você. E eu falo para todo mundo que não tem um prédio, que não se reúne uma comunidade, vá se reunir. Isso vai fazer uma diferença tremenda. Várias pessoas hoje, pastor Luiz, pagam muito caro para me ouvir sobre liderança. E eu não tenho vergonha de falar para eles. Aprendi na igreja. Aprendi com os irmãos. As pessoas vêm falar, como você é tão bom em network? Eu aprendi network na igreja. Isso é assustador. Deixa eu te Então, fazer uma pergunta sobre isso, Pablo pode Marçal. falar. Você é um líder grande, né? Dá para perceber claramente que a sua liderança é grande. Quem está liderando um custo de 200 mil pessoas e consegue manter ali é um líder. Na nossa igreja, houve espaço para você? Você conseguia ser Pablo Marçal entre nós? Então, a minha vida inteira sempre teve muito espaço. Só que eu acredito, pastor Luiz, que quando eu tive uma ascensão muito rápida, eu acho que a igreja local se assustou. E eu não consegui entender de verdade na época. Eu tentei falar de todas as formas e eu vi que a igreja assustou. A minha mensagem, acho que no começo ela estava bastante radical e a gente não conseguia ter uma linguagem, né? E eu acho que tomou um susto, os irmãos todos se assustaram, e como a igreja é bastante em unidade, quando percebeu, eu estava parecendo um anticorpo, né? E aí o negócio ficou muito assustador e todo mundo ficou meio contra mim, né? Só que eu sabia o que eu estava carregando e eu vi que o Senhor realmente estava falando para eu me mover. Não só, né? Eu não saí da videira, eu mudei de Goiânia. Não foi eu sair da videira. Várias pessoas mandavam mensagem, você foi expulso da videira. Não, não fui. Nunca recebi convite para sair. Mas quando eu mudei de São Paulo, de Goiânia para São Paulo, aí eu não queria andar na videira aqui de São Paulo. Nada contra ninguém daqui de São Paulo. Mas eu percebi que nesse crescimento, eu vi que também muitas pessoas começam a entrar num processo de idolatria, de admiração, de coisas que incomodam. Eu vi pessoas que não paravam de falar meu nome, e isso foi trazendo um certo desconforto na igreja. E eu não vi que tinha maldade no coração, mas eu vi que isso é um grande problema. Então, eu vi que comecei a perder espaço, só que eu vi o que o Senhor colocou dentro do meu coração. Eu lembro do pastor que cuidava, eu era discipulador, o pastor não entendia de jeito nenhum. Falava, irmão, eu tenho que fazer isso aqui, ir lá dar palestra. Não, você tem que vir aqui na igreja, fazer tal coisa. Eu falava, mas eu não posso. E aquilo foi criando um desgaste. Eu entendi o coração dele, ainda continuo entendendo, amo ele demais. Só que eu acho que esse crescimento foi o Senhor que deu, não foi uma coisa que eu procurei. Então, com o tempo, os frutos, foi o que eu aprendi com o Senhor. Os frutos, eles permanecem. Se os frutos permanecerem, porque uma coisa é você falar que você está certo, né? Outra coisa são os frutos esparramar e você perder o controle sobre isso. Eu vejo que na migração ali, nesse crescimento assustador, eu vejo também que se o senhor não me demitisse quando eu era adolescente, né, com 16 anos, eu era sonoplasta, eu controlava o som da igreja, eu passava raiva nesse pastor Luiz. Eu lembro das raivas que eu passava no Senhor. E quero confessar um pecado aqui ao vivo. Posso confessar? Confesse. Várias vezes o Senhor é bem enjoado com questão de som, que você é músico e também entende. Várias vezes você falava, tira o agudo, tira o não sei o quê. Eu só fazia isso aqui, ó. Eu colocava o dedo no rumo e fazia assim, ó. E não mexia. Eu quero te pedir perdão por isso. Várias vezes eu não regulei o som do jeito que você mandava. Aí eu falei, vou ter que trocar esse som, não está funcionando. Mas isso era um pecado que ficou guardado aqui por anos. Eu precisava me livrar dele. Eu Okay. realmente não regulava o som, porque eu falava, ele é muito chato, eu não vou regular o som. Não vou fazer. E não fazia. Eu acho que foi merecido a demissão. Foi Acho que merecido. até hoje estão fazendo isso comigo.
Então, assim, pastor Luiz, eu vejo que tudo é favor de Deus. O dia que o José, não querendo me falar que eu sou o José, tá? Mas o dia que o José recebeu do Senhor o que era o chamado, o que era o propósito dele, se a família não perseguir, se às vezes não ficar desconfortável, nem vou chamar de perseguição em alguns casos, mas se não tiver um desconforto, a pessoa não toma aquele brio e não vai lá e não cai para dentro, sabe? Para fazer aquilo que o Senhor chamou. Eu vejo o Senhor também, quando o Senhor saiu da luz para os povos, foi debaixo de um chamado. Eu vejo tanto que foi conturbada a questão da saída para as pessoas e como que o Senhor sempre honrou as suas fontes. Eu aprendi isso, foi com o Senhor mesmo. E eu sei que no começo foi muito difícil, é muita falação, mas o Essa fruto expressão é importante, honrar as fontes. Para nós é uma isso. expressão preciosa. E eu falo para todo mundo, se você desonrar as fontes, vai acontecer uma coisa muito forte, você vai perder tudo que você adquiriu com essa fonte. É, Então, falo para todos vocês que pode discordar à vontade. Eu e o pastor Luiz, a gente tem pouca discordância, muito pouca mesmo. Como ele é um mestre na palavra, eu vou sugerir aí que de tudo que ele entende da Bíblia e tudo que eu entendo, o pastor Luiz deve entender aí, na minha avaliação, que eu andei muito tempo com ele, ele deve entender absolutamente uns 84% da palavra. ok. Eu queria falar 100, mas é porque tem coisa absurda ainda para a gente descobrir. E eu sei que esses 16% o senhor vai entregando aos poucos para o senhor em cada tempo. E Amém. o pastor deve entender uns 84, eu imagino que eu entendo uns 14. E eu ouvi Ok. muitas vezes tudo que você já ensinou. E eu falo para todo mundo, se você aprendeu, não cospe naquilo que você aprendeu. Às vezes você pode não gostar da pessoa. Só que tem uma coisa em comum entre eu e o pastor Luiz, é que os fundamentos da fé são os mesmos. Entende? São os mesmos e a gente tem que parar de brigar uns com os outros. Agora é uma mensagem para todo mundo que está assistindo. Ora você briga com seu pai, ora é com a mãe, ora é com o irmão, com o seu sócio. Vem cá, o objetivo de vocês é o mesmo. Se os homens fossem como aviões, imaginam brigas de aviões. Nesse horário agora deve ter umas 6 mil aeronaves no ar. Absolutamente esse número no ar. Quando está sem pandemia e está tudo bem, o pico de aeronaves ao mesmo tempo nos ares do planeta Terra chega a 18 mil aeronaves. Pensa se as aeronaves fossem como pessoas e brigassem, trocassem tapas no ar, o que não ia acontecer? Você tem que entender que existem aviões que vão a 44 mil pés, alguns vão a 5 mil pés, mas o que você tem que fazer é sempre honre o seu comandante. Se você às vezes vai fazer uma ultrapassagem, alguma coisa, peça autorização para quem está no governo, no comando, porque você nunca vai ser bom para governar. O que você tem que entender é que, dependendo da velocidade ou da altura que o avião está, se Deus chamou você para andar com alguém que às vezes é fraco, mas está na mesma direção, tenha paciência. Se às vezes você que está assistindo é tão bom que não possa aprender com alguém, é porque você não vai aprender mais, entende? Só que isso é tudo princípio luciferano, onde a rebeldia é implantada dentro do coração. E sabe uma coisa, pastor Luiz? Eu estava pensando no que falar nessa live. É Eu mesmo. queria falar em nome de todas as pessoas que às vezes se levantaram contra vocês, achando que vocês deveriam alguma satisfação para elas. Elas não cuidaram daquilo que Deus colocou dentro do coração delas. Outra coisa que eu queria falar é que como pode alguém andar 10 anos com o pastor Aloysio e não prosperar? Não escrever livros, não transbordar palavras, não criar métodos. Teve uma acusação que eu vi que alguns viderianos faziam sobre a minha vida, que o método IP era uma cópia do encontro com Deus. E aí as pessoas ficavam revoltadas, né? Eu fui, não sei se o senhor sabe, 55 vezes no encontro com Deus. 55. 55, você contou? Contei todas. Era o maior prazer do mundo estar em todos os encontros. 55 vezes. Já teve encontro que eu levei 50 pessoas, num único encontro. Aí teve que fazer 2. Eu mesmo levei 50. Aleluia. Eu sou evangelista também. Não dá para ficar sumindo isso aí na internet, senão o povo fica pegando no meu pé. Só que é o seguinte, as pessoas acusaram, né? O método IP é a cópia do encontro com Deus. Eu falava, vai lá primeiro. Se você for para lá, eu garantia, eu te dou. Você não chega no método IP com o demônio. Pode ir, vai lá primeiro. Mas, com Ok. certeza, o encontro com Deus foi uma grande base, né, para tudo. Só que eu ensino, sei lá, acho que 90% das coisas ninguém nunca falou no encontro com Deus. Que são outras coisas do cérebro, né, da alma e tudo. E eu só queria deixar isso claro para os irmãos. Quando vocês não entenderem de algo, faça perguntas. Está aqui o homem que eu aprendi a não ter medo de responder nenhuma pergunta. Às vezes vocês falam,
as pessoas que andam comigo falam, mas como você sabe todas as respostas? E eu falo, eu não sei todas as respostas. Quando você faz a pergunta, eu vejo a resposta dentro da sua pergunta, é totalmente diferente. E aí, vocês não percebem que vocês perdem grande oportunidade de crescer andando com grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, e na verdade vocês querem só encher o saco e falar mal de todo mundo. O pastor Luiz abriu a live. Você poderia explicar isso? Eu não vou explicar. A verdade não precisa de defesa. Coloque isso no seu coração. Se o Senhor te deu a visão, o irmão amado, a irmã amada que está aqui nessa live, Ele te dá provisão. Se o Senhor te deu o cavalo, Ele dá. Tem esses irmãos que ficam assim, nossa, esse carro aí bebe muito. Quem te deu o cavalo vai te dar água. Se o Senhor colocou algo no seu coração, não tem que se preocupar mais. Agora, se é do seu braço, ô Caim, se é do seu braço, você que fica o tempo inteiro no esforço, aí você vai anular a graça na sua vida. Você vai o tempo inteiro viver debaixo de um desfavor, que é você mesmo que criou. Falando demais, né, pastor Luiz? Não, de jeito nenhum, tá falando. Você é que é o convidado. Espero um dia ser convidado por você. Aí eu vou falar à vontade. Então, fechou. Mas pode ficar à vontade de falar também o que quiser nessa live. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe, nós fomos o primeiro prédio de igreja em Goiânia a colocar ar-condicionado. Você sabia disso? O que é uma coisa inacreditável, porque ar-condicionado está aí há 100 anos. Mas não tinha nenhuma igreja em Goiânia, em 1997, 98, que tinha ar-condicionado. Aí nós saímos e compramos o ar. E todo mundo dizia, os outros pastores diziam, não, você não pode colocar o ar, porque você não vai conseguir pagar energia. Isso vai aumentar a despesa. E eu fiquei pensando, mas quer dizer, é assim, eu vou ter que viver no calor por causa do preço da energia elétrica? Deus não pode me dar dinheiro para pagar energia elétrica? Né? Eu lembro que nós colocamos. E por que nós colocamos? Olha como é que as coisas são. As pessoas passaram a nos ver com olhos diferentes. Olha que coisa. Elas queriam ir lá saber o que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo, que tinha até ar-condicionado. Então, os bloqueios na mente são coisas terríveis, né? As pessoas realmente vivem presas por causa de crenças absolutamente equivocadas. E isso tem a ver com fé. E nós estamos justamente aqui no jejum 21 dias para liberar a fé. E nós fizemos todos os dias live com irmãos e eu perguntei para eles 2 perguntas, vou fazer para você também. E a primeira é essa. Qual foi a sua maior experiência de fé? Que você falou, hoje eu preciso de um milagre de Deus na minha vida. E o milagre aconteceu. Foi o dia que eu fiquei acordado 4 dias e eu falei assim para o Senhor Jesus, se eu não te encontrar, eu não vou dormir, eu não quero ter experiência de religioso, eu estou cansado de ouvir falar de Jesus para um monte de gente legal, eu quero ter a minha experiência com o Senhor, eu não aguento ouvir mais o Jesus histórico. E aí... Quando foi isso? 2013. E eu me tranquei dentro de casa e falei, eu não saio daqui enquanto eu não encontrar o Senhor. Eu quero ter uma experiência metafísica, física, seja lá o que for. Eu fiquei de jejum, eu só lembro de cantar as músicas do Antônio Cirilo. E eu falava, Senhor, eu não consigo, eu não vou sair daqui. Aí, primeiro dia, só empolgação. No segundo, cansaço. No terceiro, eu comecei a entrar em variação. Eu falava, Senhor, quer uma oferenda, uma oferta? Eu falava, vou fazer uma comida e vou te dar. Aí eu fiquei louco, sabe, pastor Luiz? No 4º dia, eu estava lendo a Bíblia, sentado no sofá, com tremedeira, assim. Chegava a hora que eu falava, eu vou dar 2 voltas na porta porque Jesus vai entrar aqui em casa. Eu ficava com medo, né? Aí no 4º dia, quando acabou o meu esforço, eu desmaiei de sono, caí com Bíblia e tudo no chão. Eu lembro de acordar nessa posição. Só que na hora que eu caí, ele veio falar comigo. Aí foi uma experiência assustadora. E o Senhor falou para mim, não adianta você buscar na força do seu braço. Eu te amei, você tem o mesmo propósito que Paulo, eu te amei para isso, para isso e para isso. E eu quero que você tenha compaixão. Aí falou sobre coisas de dureza no meu coração. Só que não foi uma mensagem que alguém mandou. Eu falei com ele. E naquele dia, nada mais importava para mim. E aí, daquele dia em diante, eu já dei empresa para os outros, eu não estou nem aí levar prejuízo, já tomei prejuízos milionários. Pessoas poderosas já me caluniaram, eu nunca movi um único processo contra nenhuma única pessoa no mundo. Eu sou jurista, já tive escritório de advocacia, eu nunca movi um único processo contra nenhuma única pessoa. E aí eu falo para você, no dia que o Senhor falou comigo, eu falei, não tem mais volta. Eu não quero saber de outra coisa, a não ser do reino. Eu já era muito bem alimentado aí na videira. Eu não era um garoto que estava aprendendo a vida, mas quando o Senhor falou comigo, diretamente comigo, você é a fonte, aí eu tive um problema sério. Quando eu vejo pessoas criando regras que
às vezes dificulta eu chegar diante da fonte, isso me deixa enfurecido. Talvez eu deixe de ser o Paulo e comece a ser o Pedro, né? Querer cortar a orelha do Malco e querer ir para cima. Mas ainda bem que o Senhor, com o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, vai lá, pega a orelha do Malco, devolve para ele, olha para mim com carinho e fala, começa de novo, Pedro, você tem que aprender. Então, eu tive uma experiência profunda na igreja do Ananiel Eduardo também, que o Jesus falou comigo, me chamando de Paulinho. Eu falei, o que é isso? Meu nome é Pablo. Ele, seu nome é Paulo. Eu falei, como assim Paulo? Ele me chamava de Paulinho. Paulo é pequeno, né? E aí ele deixou bem claro para mim, você me pede há anos para mostrar o que eu mostrei para o apóstolo Paulo. Então eu vou te mostrar agora. Vou te levar para lugares, você vai falar linguagens que ninguém nunca falou, você vai conquistar corações que jamais seriam conquistados nessa geração. Aí eu entendi o peso de tudo que eu estava passando. E eu sei que o Senhor, ele endurece o coração nosso, do Senhor, de qualquer pessoa que seja, para cumprimento do propósito de alguém. E eu vejo, né, que aquela hora o senhor perguntou, mas a igreja, ela entendeu? Talvez não tem hora que não tem que entender. Talvez o Senhor fala, é hora de endurecer, esse filho tem que ir embora. Esse filho precisa prosperar em outro lugar. Assim como aconteceu o Lech Lechá do Abraão, que é o pai da fé. O Senhor fala, Lech Lechá, saia para ti mesmo. Mas para onde? Não vou te falar. É para você descobrir os limites da fé aí dentro de você. E eu quero que você saia da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ai de nós, se nós de fato ouvíssemos essa doce voz que nos chama todos os dias. Nos chama para ir para um novo desafio, para crescer. Pastor Luiz, eu sou encantado com o que o Senhor colocou. O Senhor Jesus colocou dentro do seu coração. Essa questão de multiplicação de igreja, o quanto o Senhor é sério nisso, como as igrejas têm crescido, o como a palavra é um alimento puro, né? Tem chegado em tantas famílias, centenas de milhares de pessoas. Eu vejo que o Senhor colocou algo muito poderoso dentro do seu coração. E eu creio bastante que o Senhor vai multiplicar esse talento ainda. O Senhor está novo, viu? Quero te falar. Às vezes o Senhor pode achar que o Senhor está velho, o Senhor está novo, porque a palavra se renova cada manhã e os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Estou 22 anos na sua frente, né? Você podia ser meu filho. Casei Mas com 22. eu sou. Quem falou que eu não sou seu filho? Aleluia, obrigado, obrigado. A outra pergunta que eu fiz a todo mundo, eu queria ouvir seu ponto de vista. É sobre a pandemia, esse tempo que nós estamos vivendo. Qual a sua percepção? Você tem uma percepção profética? Você acha que isso é só um momento mesmo comum, cíclico, que acontece de tempos em tempos? A primeira parte... Perdão, ter interrompido. A primeira parte da resposta é que não dá para falar abertamente, assim, né, na live e tudo. Mas é uma questão programada, né? É uma questão que advém de marxismo cultural, mas deixa isso para lá. A segunda parte é que estamos em crise Pegou esse código também conosco? Peguei. Aleluia, aleluia, fico feliz. E aí a segunda parte, que a gente pode falar abertamente, é que estamos em crise desde o Éden. Então, desde o pecado do homem, né? Na verdade, a gente está em crise desde a queda do anjo de luz, né? Do Lúcifer, do ex-querubim da guarda. Ele gerou uma crise de vitimismo na Terra, ele gerou uma crise de identidade na Terra, ele gerou uma crise existencial. Depois disso, o Éden, a queda do homem, mais crise. Dali para frente, abrolho, suor, espinhos, morte, e todos os pecados que todo mundo já conhece. Então a gente está em crise. Não tentem viver sem crise. Principalmente o Brasil, nos últimos 30 anos, nós passamos por 45 crises. Somos especialistas nisso. Agora, o que é a crise? A crise é transferência de riqueza. E, de novo, eu não aprendi isso num curso de extensão que eu fiz online de Harvard, eu não aprendi isso. Aprendi ouvindo o pastor Luiz, que a riqueza troca de mãos. E aí eu entendi, se a riqueza troca de mãos, a terra ela não vai perder riqueza, nunca perdeu, a terra fica rica cada vez mais, porque são os frutos que são desfrutados e replantados as suas sementes, aumenta a capacidade de crescimento exponencial da terra o tempo inteiro. Então o que é a crise? A primeira parte da resposta não posso falar, mas é programado, é uma forma de empurrar a gente para o final dos tempos, é programado. Então, a segunda pode falar. A segunda parte. A segunda é simples. Nós somos os trabalhadores da última hora. O que a pandemia fez foi trazer 2030 para 2020. Um avanço, um salto, dentro de um ano.
de 520 semanas. Então, o comportamento que o ser humano teria em 2030 começou a ter em 2021 agora. Entrou num ciclo de antecipar uma década. Quando acontece esse tipo de coisa, é porque vai ter uma grande disrupção na Terra. Uma disrupção muito forte. O judeu sabe medir muito bem isso. Quando vai ter uma grande disrupção, existe um salto de década ou um salto de séculos. E o que aconteceu na pandemia foi uma mudança comportamental. Essas empresas e tudo que é muito físico vai começar a desmoronar agora. E vai ser tudo controlado por algoritmo. Então é programado. Você tem que entender que você tem um senhor, está debaixo do favor dele. A crise é para transferir riqueza. A riqueza vai para quem? Para os trabalhadores da última hora. Eu quero chamar a atenção para você aqui que está assistindo até agora. 15.500 pessoas. O que é ser trabalhador da última hora? Que dia, hein, pastor Luiz? Uma live do Pablo Marçal com a Luísa num sábado. Com 15.600 pessoas. Completamente perplexo. Isso é uma conferência de... Eu quero te desafiar a colocar tudo que você tem na internet. Pessoas precisam ser salvas, pessoas precisam reinar em vida, como o Senhor ensinou a gente. Eu posso falar que eu cumpri todas as tarefas em todos os cursos que eu aprendi com o Senhor. Eu reino em vida. E eu tenho levantado uma geração de pessoas que estão reinando em vida. E isso tudo não é para a nossa glória, a glória é de Cristo. Então, eu quero que todo mundo que esteja aqui pegue no pé desse homem. Esse homem tem sabedoria do alto, esse homem tem experiência, tem história. Essas histórias precisam ser contadas, né, para o mundo inteiro ouvir. Tem discípulos, pastor Aloysio, que nunca vão pisar na videira, mas são seus discípulos até a morte, até depois do fim. E talvez eles nunca serão chamados membros da videira institucional, mas fazem parte do ramo que desdobrou do Aloysio, Antônio Silva. Eu sou um deles e eu quero te falar isso. Você vai alcançar um número de bilhão de pessoas através da mensagem que ainda arde. Eu recebo a palavra em nome de Jesus. Eu queria que você falasse uma palavra de encorajamento para os irmãos. Você já falou a palavra de encorajamento. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para avançar nesse novo tempo. O que eu entendo na pandemia é que Deus é um Deus de ciclos, de tempos, de épocas. Existe Cronos, existe Kairos. Nós estamos experimentando uma mudança de época, de ciclo. E nós estamos entrando num novo ciclo. Eu sei que muitas pessoas não entendem o que eu estou dizendo, você entende, você já ouviu falando disso muitas vezes, e a pandemia é apenas um marco disso, é um marco para separar o que era e o que vai se tornar a partir de agora. E o Senhor falou comigo, é tempo de se preparar de novo, é como quem recomeça. Então eu estou recomeçando, eu quero dizer para você que eu estou com o meu coração de novo alegre, querendo fazer de novo, como eu tinha 20 anos atrás. Isso já se repetiu na minha vida outras vezes. Não é? Hoje a minha condição física não é a mesma, mas assim, no meu espírito eu sinto esse mesmo fluir. Assim, eu entendo o que você está dizendo, eu penso que é tempo de eu fazer isso, e vou fazer em nome de Jesus. Eu quero que essa live seja registrada, eu não posso passar dos 59. Perdão, pode falar. Eu estou dizendo, eu quero que você fale uma última palavra para a gente, de encerramento. Eu quero te agradecer desde já, vou encerrar com a sua palavra, pela sua simplicidade, de ter aceitado o convite, de ter se exposto como você se expôs hoje, e de ter falado tantas coisas carinhosas a meu respeito. Eu estou assim, completamente, nem sei te dizer, honrado. Muito obrigado, em nome de Jesus, que o Senhor te recompense da forma que Ele sabe recompensar. Ei, o senhor está mexendo na internet agora, eu estou vendo um traço de religiosidade na internet. Por que o senhor quer acabar com a live agora? Tá ruim a live? Você acha que tem que ficar só... É para salvar, só pode salvar até 59. Ah, você não está desbloqueado ainda no Instagram. É porque quando eu faço a live, a minha live... Agora nós vamos ter que encerrar, porque eu quero salvar. Vamos fazer o seguinte, salva a live, eu te desafio a gente entrar de novo e responder algumas perguntas das pessoas. Você topa entrar? Então agora, de novo. Espera aí, vamos salvar então aqui. Vamos